Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, eu sou a Tatiana Trindade e hoje eu vou falar sobre os 10 games que marcaram a minha infância. I'm coming home, tell the world I'm coming home. O primeiro deles é o Donkey Kong. Ele foi criado em 1981 pelo Shigeru Miyamoto, que é o mesmo criador do Mario e do jogo Zelda. Puta cara foda que criou praticamente os 3 pilares de uma geração. Quem é que nunca jogou Donkey Kong? Quem é que nunca jogou Mario? Quem é que nunca jogou Zelda? Eu, talvez. Mas isso é... deixa pra lá. Donkey Kong, inicialmente, ele era um jogo pra plataforma e era aqueles jogos zoados de fliperama, que não tinha nem pé nem cabeça. Quando ele foi pro Nintendo 64, aí que ele começou a tomar forma e foi criado diversas fases pro Donkey Kong. Ficou muito legal e até hoje eu lembro desse jogo como um jogo que marcou minha infância, tanto pelo gráfico, que era divertido, tanto pela jogabilidade, que era bem variada também, apesar de ser 2D. Donkey Kong era tão foda que a minha família inteira jogava e por conta disso tinha umas fases muito legais que a minha mãe jogava, que era principalmente aquela fase do carrinho das minas, em que tinha que pular obstáculos até chegar no final da mina. Só que a minha mãe, ela jogava pulando junto com o carrinho, então o carrinho pulava. Era genial, eu ria, dançava dela pra caralho desde que eu era criança e até hoje ela mantém quando ela joga algum jogo, que é essa mania de jogar. Talvez a minha mãe tenha sido a pioneira do Kinect, nunca se sabe. Seguindo a linha dos jogos do Miyamoto, eu não poderia deixar de citar o Mario. O Mario foi considerado um dos melhores jogos de todos os tempos, naquele formato 2D. Em 1996, que foi quando começou a transição do 2D para o 3D, ele estava lá como sendo um dos primeiros a fazer isso, lançando jogos de tênis, de futebol, lançando Mario Kart, que também é um ícone até hoje. Tem remake de Mario Kart até não poder mais. Fizeram melhorias absurdas no jogo, até hoje se mantém o Mario como sendo um jogo foda pra caralho. Claro, os mais famosos são o Super Mario Bros. E o Super Mario World, que são de plataforma, mas existem as outras jogabilidades que fizeram o Mario também se sustentar ao longo do tempo. O mais famoso continua sendo o melhor de todos, na minha opinião, mas o Mario Kart também foi uma puta jogada de marketing, até porque há pouco tempo atrás, não faz muito tempo, o Luigi virou a febre na internet por conta da encarada dele pra câmera, que é a Starry Death. Ainda falando em jogos 2D, tem também o Sunset Riders, que era um joguinho muito da hora, em que caçadores de recompensa tinham que caçar os bandidos das fases. Então eram 8 fases, ficando cada vez mais difícil até chegar ao chefão, em que eles tinham que atirar nos bandidos até chegar na grande recompensa, que era o bandido principal do catazinho, aqueles de procurado. Tinha o Steve, o Bob, o Billy e o Cormano. E eu nunca joguei com o Cormano porque ele era zoado pra caralho. Eu não conseguia escolher o Cormano justamente porque ele usava um poncho rosa. E o cavalo dele era rosa também. Então, como eu nunca gostei de rosa, eu não escolhi o Cormano. Ele foi criado em 1991 pela Konami e também foi criado pra fliperama. Mas em 92 e 93 ele foi pra Mega Drive e pra Super Nintendo. E foi quando eu conheci o jogo e comecei a jogar. O
Aladdin dispensa comentários, né? Se vocês não conhecem Aladdin, gente, voltem, por favor, voltem pra Nárnia, velho. Porque não tem condições de pelo menos não conhecer Aladdin e pelo menos saber que não existe um jogo, sabe? Não tem condições. Tipo, não. Aladdin era muito legal. Tinha o Aladdin e o Abu, que ia junto com ele. E a jogabilidade era bem simples, era um joguinho 2D tranquilo, mas era do Aladdin, então era genial. Dispensa comentários mesmo. Ele foi criado em 1993 pela Capcom, também para Super Nintendo. Outro joguinho que eu adorava era o Top Gear 3000, né? De jogos de carro, eu gostava de Gran Turismo e o Top Gear. Por uma época eu gostei bastante de Top Gear, depois eu troquei pra Gran Turismo. Mas o Top Gear, as músicas eram demais, eram muito legais. A trilha sonora, as fases eram muito legais também, porque tinha fase de chuva, fase noturna, tinha 4 tipos de carro pra escolher. Aí você tinha que ver se queriam mais rápido, mas que a gasolina acabava mais rápido também, ou se queria um que durasse mais a gasolina e fosse mais devagar. Era uma decisão bem difícil, mas eu optava pelo mais devagar, porque, né, pessoa meio ruim em joguinhos de corrida, então eu optava pelo mais devagar, mas que ia com mais tranquilidade pro final da fase, né. Claro que às vezes eu parava no meio do caminho, mas tudo bem. Saindo um pouquinho da linha do Nintendo, eu vou falar os jogos de Play 1 que marcaram a minha infância, começando por um joguinho muito escroto, que vinha naqueles CDs de demo. Quando a gente comprava o Play 1, vinha um demo com vários jogos, tinha golfe, e tinha esse joguinho que marcou a minha infância de maneira muito negativa, porque eu sempre achei que eu era muito descoordenada, que era o Parappa the Rapper. Era um cachorrinho que fazia rap, não tinha sentido nenhum. E aí ele tinha um mestre que dava passos de dança e as sequências musicais que ele tinha que fazer, e era tudo nos botões. Quando eu fazia, eu sempre errava e eu nunca conseguia passar de fase. Aí eu fiquei pensando, será que é porque é demo ou porque eu sou ruim mesmo? Depois eu descobri que era porque eu era ruim mesmo, tá, pessoal? Eu comprei o jogo depois de um tempo, porque eu queria virar aquela merda de qualquer forma, que é um jogo que marcou minha infância de maneira negativa, me traumatizou e eu queria virar. Eu não virei até agora, porque ele é difícil mesmo, os comandos são muito rápidos, e aquele cachorro desgraçado, ele é zoado pra caralho, é um cachorro zoado pra caralho. E aí eu não terminei de jogar porque eu vou continuar traumatizada por um tempo e eu vou jogar outras coisas, né? Porque os tempos mudaram e eu não sou mais criança. Tem um joguinho muito legal que eu jogava, que era o Twisted Metal 4. Eu jogava ele quando eu não queria pensar. Então eu chegava da escola cansada, não queria pensar em como matar chefe, em como matar os personagens ao longo do caminho. Eu colocava o Twisted Metal pra só atirar nos carrinhos lá e foda-se. Foi lançado um remake em 2012. Mas eu não ouvi muito a respeito, também não procurei pra jogar, então não sei como é que ele é. Se ele manteve essa jogabilidade ou não. Crash Bandicoot. Se vocês não jogaram Crash Bandicoot, principalmente o terceiro, velho, sai da minha frente, mano. Mano, é um puta jogo do caralho. Crash, meu Deus. Ele é muito bom. E tem algumas curiosidades do Crash muito interessantes, porque ele foi baseado no Sonic e no Taz. E internamente, a piada interna que rolava na Naughty Dog, que era a empresa que criou o Crash, foi que ele era chamado de Sonic Ass Game. Porque como foi um jogo praticamente pioneiro na questão do personagem principal ir pra frente, a gente só conseguia ver a bunda do personagem. E como ele era inspirado no Sonic, rolou essa piada interna na Naughty Dog que ele é o Sonic Ass Game e acabou. As referências do Taz no Crash são aquele golpe de giro, que foi, ao longo do 1, do 2 e do 3, ele foi aperfeiçoado, dava pra girar mais. E era muito legal porque não eram só as fases, e eram fases muito diversas também, tinha fase na água, tinha fase na China, no Egito, então era muito diverso. E também tinha a questão dos cristais, e tinha que pegar cruzes, tinha que fazer em menor tempo a fase, era muito legal, tinha várias opções de jogabilidade no mesmo jogo. A irmãzinha dele foi inspirada na Pamela Anderson,
mantém no mercado, sendo os criadores do The Last of Us, que é um dos jogos referência hoje nos games da atualidade, pelo menos. A Naughty Dog se manteve ao longo dos anos com Crash, com outros jogos e com Last of Us, que é um jogo puta foda do caralho também. Tinha um joguinho que não era muito conhecido e continua não sendo conhecido também, mas eu adorava, porque era um joguinho que te prendia aos personagens e à história, que era o Klonoa. Ele era um gatinho orelhudo e era uma mistura de 2D com 3D. Ele foi criado em 1996 pela Namco. Claro, não fez tanto sucesso como eles gostariam, eu acho, mas foi um joguinho muito da hora, porque o Klonoa era um viajante de sonhos. Então sempre quando o sonho estava em perigo, o Klonoa estava lá para ajudar em qualquer outra dimensão que não fosse a Phantomine, que era onde ele morava. E no jogo, ele pegava amizade com muitas pessoas. No final, na fase final, onde ele tinha que se despedir, é muito triste. Então quando eu era criança, como eu tinha me apegado aos personagens, eu não queria que acabasse. Não que eu fosse uma criança chorona, mas a gente se apegava aos personagens entendeu? Eu não queria que acabasse aquele jogo, era muito divertido. Na minha família também, a gente fazia competição de quem virava mais rápido, porque os chefes só faltava uma faixa na cabeça escrito "me acerte aqui", mas por conta de ser um jogo rápido, muito tranquilo de jogar, era muito divertido também. A Namco criou também um jogo que eu adoro, que é Tekken 3. Ai, tu não vai falar de Mortal Kombat? Não. Não vou. Pau no seu cu. O canal é meu, eu faço o que eu quero. Tekken 3, eu era viciada. Eu jogava com todos os personagens. Era uma coisa sensacional. Eu fazia de tudo naquele jogo. Mas Tekken 3, ninguém ganhava, mano. Ninguém... Vocês não estão entendendo. Ninguém ganhava. Não tinha dinheiro pra comprar Mortal Kombat? Talvez. Talvez não tinha. Street Fighter? Talvez não tinha também. Tá? Vocês nunca saberão. Nem eu, talvez, não saiba. Mas eu gostava muito de Tekken 3. Tá? Então me deixa que eu gosto mais de Tekken do que Mortal Kombat, pelo menos quando eu era criança. Tá? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Se vocês têm algum jogo que eu não comentei, Zelda, por exemplo, né, que eu não joguei na minha infância, escreve aqui nos comentários, curte, compartilha, dá aquela curtidinha amiga. Se inscreve no canal, porque tem vídeos toda semana, e eu vou deixar minhas redes sociais para vocês seguirem também. Até a próxima e tchau!